não é só assunto de cinema. A mídia tem divulgado e muito esse assunto. A revista Time, em julho de 2002, publicou na reportagem uma pergunta: por que os norte-americanos estão lendo e falando mais a respeito do fim do mundo? E a repórter faz a pergunta, ou a afirmação: parece que nascemos com o instinto de que o fim está em algum lugar lá fora. Nós temos um impulso cultural que nos leva a imaginar assim sempre. 3 meses depois, a revista Época publicou também uma matéria sobre o Apocalipse. E o sociólogo Ricardo Mariano comenta: o assunto Apocalipse entra e sai de moda. Andou esquecido durante muito tempo, mas faz parte desse repertório cultural e voltou com força depois dos atentados de 11 de setembro. A revista Veja, em 2009, reportagem de capa: por que o Apocalipse assombra as pessoas em pleno século XXI? Mas o assunto fim do mundo não é só ficção dos filmes, não é só sensacionalismo da mídia, mas a ciência também está abordando. A revista Terra, algum tempo atrás, uma reportagem, levantou essa questão: a ideia de que o mundo vai acabar algum dia é tão velha quanto nossa própria civilização. Há mitos e profecias sobre o final dos tempos em todas as culturas, e o tema se revela central na maioria das religiões. E aí a questão importante: o que não se poderia supor, porém, é que cientistas renomados e de várias especialidades pudessem unir as suas vozes no alerta de que a espécie humana pode estar à beira da extinção. E aqui alguns livros, documentários de gente falando dentro da ciência sobre o fim. Esse homem chama-se John Andrew Leisler, é filósofo e professor emérito na Universidade de Guelph, no Canadá. Ele escreveu um livro, O Fim do Mundo e a Ciência e a Ética sobre a Extinção Humana. Em um comentário sobre o livro diz: será que estamos em perigo iminente de extinção? Sim, nós provavelmente estamos, argumenta John Leisler, em seu relato arrepiante dos perigos enfrentados pela raça humana ao nos aproximarmos do 2º milênio. O livro O Fim do Mundo é uma avaliação séria de muitos desastres que os cientistas previram e especularam e que nos levariam ao apocalipse. Esse é um filósofo, mas o que os cientistas dizem? James Lovelock é químico, matemático pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, PhD em medicina, pesquisador em Yale e Harvard. Não é pouca coisa. Aos 88 anos, um dos cientistas mais influentes do século XX chegou a uma conclusão desconcertante: a raça humana está condenada. Martin Rees é professor de cosmologia e astrofísica da Universidade de Cambridge e autor do livro A Hora Final, Alerta de um Cientista, publicado em setembro de 2003. Ele relata no livro: acredito que as chances de nossa civilização na Terra sobreviver até o fim do século presente não passam de 50%. Nenhum desses está falando de religião, falando a partir da perspectiva da ciência, em vários segmentos. É sabido que a questão do aquecimento global é motivo de controvérsia entre os cientistas. Alguns dizem que não está acontecendo esse aquecimento global, mas existe um outro grupo que diz que sim. E aqui eu gostaria de mostrar alguns dos que defendem a possibilidade. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e foi criado pelas Nações Unidas. Qual que é o objetivo deles? Foi criado a fim de fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado atual das mudanças climáticas e os seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Alguns admitem que a temperatura da Terra pode subir de 4 a 10 graus até o final do século. Bom, o que isso tem a ver? O que o IPCC diz? Paul
Beckwith, que é engenheiro, mestre em física, professor de laboratório de paleoclimatologia na Universidade de Ottawa, no Canadá, diz assim: o que o IPCC diz? Eles nunca dizem o que vai acontecer com os seres humanos. A maioria dos ecologistas e biólogos sabe que se a temperatura aumentar 10 graus Celsius, seria muito ruim para a civilização e para a humanidade. Não é apenas o aumento da temperatura, mas a velocidade com que ela aumenta. Então, se essa previsão se concretizar, a extinção da humanidade a curto prazo ocorrerá mesmo. Cientistas que são contrários à tese do aquecimento global argumentam que esses aquecimentos são locais e que já aconteceram no decorrer da história. Contudo, para muitos outros, entre esses, alguns deles que nós estamos vendo, dessa vez é diferente. E eu estive pesquisando, e alguns cientistas estão fazendo uma pesquisa nessa área, que é o Ártico, no norte do globo, e que inclui alguns países: Canadá, Rússia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. É a área mais fria do planeta, normalmente coberta de gelo. Contudo, nas últimas décadas, algo vem acontecendo. Este é Peter Wadhams, PhD em Física, chefe do Grupo de Física do Oceano Polar na Universidade de Cambridge. De acordo com as suas pesquisas e de vários outros, há uma nova e preocupante ocorrência no Ártico. Well, there's something happening now that really hasn't happened before, and it is very important and quite urgent that we recognise what's going on. That is that the ice has been getting thinner as over the last 40 years since I've been measuring it, and it's now lost about half of its thickness. So the average thickness of ice in the Arctic now is about half what it was 30 years ago. That's a big change, and so far it hasn't shown itself in a collapse of the ice cover, but it will very soon, because you can't keep thinning something off for a long time without it in the end collapsing. What's been happening is that the ice cover's been shrinking slowly, a few percent per decade, but then about 5 years ago the shrinkage started to accelerate, and now in the summer we have a huge area of open water in the middle of the Arctic, enough that you can see it on a satellite picture. One of the big effects is already happening, and I think the most important effect is the fact that with the sea ice already retreating in the summer, this slot of open water has become a very large expanse, and that open water absorbs so much radiation during the summer months that it warms up. It now warms up to about 5 degrees, and 5 degrees is very warm by Arctic standards, and that amount of heat in the water is enough to start warming up the seabed. And so the seabed's warming up, and the seabed at the moment is frozen. It's offshore permafrost, an extension of the permafrost on land out under the sea. But when you're warming that up to 5 degrees every summer, it's now starting to melt and the permafrost is disappearing. And what that's doing is allowing a lot of methane, which is trapped under the permafrost, to be released. For the last 2 or 3 years, there's been a joint Russian-Alaskan expedition going out into the Siberian Sea and observing this, and they've been seeing great plumes of methane bubbling up all over the East Siberian Sea. The whole zone of millions of square miles of territory is now releasing all of its methane cover, and that's a large boost to global warming, because methane is an extremely powerful climatically active gas. It's about 23 times as powerful as carbon dioxide per molecule. Uma outra pesquisadora que chama Natalia Shakova é doutora em Ciência e Geologia Marinha e PhD em Geografia e lidera as pesquisas sobre esse gás metânico na Universidade do Alasca. E ela disse em 2013 sobre a possibilidade de um grande aumento do gás metano na atmosfera. Não creio que seja algo que ocorrerá no final do século, mas em algumas décadas. Esse outro homem é
Guy McPherson é professor emérito dos recursos naturais, ecologia e biologia evolutiva na Universidade do Arizona. É autor do livro Going Dark. Bom nome do livro, a coisa está ficando preta. Eis sua afirmação: o aquecimento global descontrolado já está a caminho de causar a extinção da humanidade. Esse professor defende o tema, ou o termo, curto prazo para a extinção da humanidade, que ocorreria até em 40 anos. Aqui essa mulher está dizendo, e o que está acontecendo ali, para a gente ter uma ideia? Tem muita coisa técnica que nós não conseguimos compreender totalmente. Mas essa mulher, ela disse assim, que na atmosfera existe 5 gigatoneladas de gás metano. Naquela área onde está congelada e onde está sendo liberado, há milhares de gigatoneladas. E ela disse que se 1% vazar, isso já dobraria a quantidade atual que existe. E com isso, o aquecimento global ia acontecer muito mais rápido. O Igor Semelitov, PhD pelo Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, na mesma entrevista que ela disse que isso pode acontecer algumas décadas, ele disse assim: pode acontecer a qualquer momento.